Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Eu vou ler aqui para a gente nos apoiarmos nessa palavra para fazermos a oração da família daqui a pouco. Uma palavra, um texto bem conhecido, mas que me chamou a atenção aqui uma palavra. Todo esse relato aqui, um relato que você com certeza que tem intimidade com a Bíblia já conhece. Marcos capítulo 3, versículo 31. 3:31. Diz assim: chegaram então seus discípulos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele quer dizer de Jesus. E disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, está lá fora. E ele, Jesus, lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, que estava sentado ao redor deles, de Jesus, era uma multidão de pessoas. Versículo 32 diz: e a multidão estava sentada ao redor dele, e também ali os seus discípulos, né? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Você já conhece isso aqui, esse relato? Então não preciso me demorar aqui. Mas tem coisas aqui que me chamam a atenção. Que Jesus está dizendo de pessoas que ele considera como sua família. Irmão, mãe é família. Sua família. E o bom dessa história é que havia uma multidão sentada ao redor de Jesus. E ele mostrou aquela multidão e disse: olha, está aqui. Minha mãe e meus irmãos, quem são? O que Jesus quis dizer apontando para a multidão? A multidão inteira era irmãos ou mãe de Jesus? Não. Mas Jesus, quando mostra a multidão que está ao seu redor sentada, ouvindo ele falar, ele estava dizendo claramente que qualquer um que esteja disposto pode ser filho de Deus. Depende da pessoa. Não importa. Naquela multidão, com certeza tinha vários tipos de pessoas. Pessoas baixa, alta, gorda, magra, criança, velho, jovens, mulheres, enfim, tinha bastante gente. Diz que era uma multidão que estava sentada ao redor dele. E ele mostra a multidão e diz assim: eis aqui minha mãe e meus irmãos. São vocês, ou podem ser vocês. Aí ele coloca, essa é a parte boa, qualquer um, de qualquer nação, de qualquer cor, de qualquer raça, ou de qualquer condição social, seja pobre, rico, milionário ou pobretão, seja o que for.
pode ser da família de Jesus. Só que com uma condição, aí que a coisa já fica complicada, né? Se fizer a vontade de Deus. Se fizer a vontade de Deus. A pessoa não é da família de Deus ou filho de Deus porque pertence a uma religião, a um grupo religioso, seja ele católico, espírita, evangélico, seja o que for, não é. A pessoa pertence à família de Deus quando ela aprende a fazer a vontade de Deus. E aqui nos leva a uma responsabilidade. Qual é a responsabilidade que Jesus nos coloca sobre nós aqui? A de descobrir a vontade de Deus. Porque quem pertence à família de Jesus são aqueles que fazem a vontade dele, não aqueles que aparentemente são família, mas sim os que fazem a vontade de Deus. Então nós precisamos descobrir a vontade de Deus. E onde nós vamos descobrir a vontade de Deus? Na palavra dele. Por isso que não adianta a pessoa ser religiosa, anos e anos de igreja, mas não dá atenção à palavra, não vai adiantar em nada. Não adianta. Não é tempo de igreja que nos faz filhos de Deus. Não é tempo ou qualquer outra coisa. É a gente estar fazendo a vontade de Deus. Mas como eu vou saber a vontade de Deus se eu não buscar conhecê-la? Porque eu posso estar fazendo coisas que eu defendo como vontade de Deus e não sei. Então eu tenho que primeiro correr para onde? Para a palavra dele, aprender dele. Eu tendo aprendido dele, então eu já tenho pelo menos o caminho, né? Eu já sei. Então, sabendo, agora cabe a mim eu escolher fazer ou não, obedecer ou não. Só que se eu quiser ser família, pertencer, como as pessoas vão usar a linguagem popular, que a gente escuta muito de uma forma religiosa, filho de Deus, né? Jesus falou de família aqui, mas família é filho. E lógico que Deus é o grande Pai. Deus é o grande Pai, é Ele o Criador de tudo. E se existe a família de Deus, só existe um Pai que é Ele. Não existe outros pais. De vez em quando você vê alguém dizendo: ah, tal pastor é o meu pai espiritual. Não, teu pai espiritual é Deus. Jesus disse: a ninguém chameis de pai. Teu pai é Deus. Pastor não é teu pai, não. Teu pai é Deus. Foi Ele que te fez. E foi Jesus que sacrificou a vida por você. Pastor nenhum sacrificou, não. Está tudo vivo aí. Então, teu pai é Deus. O pastor pode ter sido usado por Deus para ganhar você. Você pode ser gerado no ministério dele, mas o teu pai espiritual é Deus. Jesus deixou isso bem claro. Alguém diz assim: ah, mas Paulo disse assim para Timóteo: ah, tu és meu filho que eu te gerei. Eu estava colocando, eu creio que essa palavra dele, ele estava falando mais de uma forma carinhosa, como ele se sentia em relação a Timóteo. Porque Paulo não seria louco contra o ensinamento de Jesus. O ensinamento de Jesus é bem claro: a ninguém chameis de pai, porque o pai de vocês é um só. E fora disso, nós somos todos irmãos. Nós somos todos irmãos. Quer dizer, se alguém é meu irmão, não é meu pai. É verdade? Por exemplo, meu primeiro pastor, que eu fui gerado no ministério dele, se ele é meu irmão, como é que ele é meu pai? Ele é meu irmão, o pai de nosso é Deus. Agora, logicamente,
Eu fui gerado espiritualmente ali no ministério dele, mas isso não torna ele meu pai. Meu pai é Deus. Meu pai é um só. Palavra de Jesus. Quem for contrário, brigue com Jesus. Não é verdade? Não, porque tem gente que às vezes quer, não, olha, aliás, esse negócio, eu sou teu pai na fé, muitas das vezes é para manipular a pessoa. Mas eu quero ver se ele quer ter a responsabilidade por você como pai. Então, pai é Deus. Mas não é esse assunto que eu quero tocar. O que eu quero é isso aqui. Nós queremos pertencer à família de Deus. Nós queremos nossa família pertencendo à família de Deus. Então vamos orar para eles se renderem e fazer a vontade de Deus. Porque quem não fizer a vontade de Deus não pertence a essa família. Não pertence. Essa família, o único pai é Deus. E a única condição de você fazer parte da família de Deus é fazendo a vontade dele, segundo as palavras de Jesus. Você veja bem que Jesus usou aqui uma situação em que estava procurando, até chamando, pedindo a atenção dele, a mãe dele, que era Maria, e os irmãos, que eram os filhos de Maria, com José. E as pessoas, logicamente, humanamente, ali era a família de Jesus. Mas alguém chega e diz assim: olha, tua mãe, teus irmãos estão te chamando lá fora. E ele diz: não, olha, minha família, eis aqui, aquele que faz a vontade do meu pai. Quer dizer, se algum de vocês aí estiverem fazendo a vontade do meu pai, vocês são minha família. Agora, se vocês não fazem, esquece. Se a Maria que gerou Jesus, se ela não fizesse a vontade de Deus, ela também não pertenceria à família. Ela não pertenceria. Mesmo ela tendo gerado Jesus, tinha perdido todo o trabalho. Logicamente que Maria foi uma mulher de Deus. Ela não foi escolhida à toa, ela era uma pessoa que obedecia a Deus. Tanto é que o anjo, quando aparece, diz para ela: Maria, cheia de graça, desde hoje serás bem-aventurada. E ela foi mesmo, e ela reconheceu isso. Você vê a oração de Maria, ela fala isso. Ela diz assim, que Deus não atentou na baixeza da sua serva. Maria olha para si e se acha: poxa, eu tão pequena, eu tão insignificante como ser humano. Isso aqui, as pessoas que adoram Maria deveriam acordar para essa palavra de Maria. Porque Maria não se soberbeceu, se dizendo que era Deus, que era a rainha dos céus. Ela não falou isso. Ela sabia quem era Deus e sabia da sua condição de ser humano. Então ela disse assim: o meu Deus não atentou na minha baixeza, eu achei graça sobre ele. Ela disse: isso aqui foi uma graça de Deus para mim, me tornar mãe, foi um privilégio que Deus me deu de me tornar mãe do filho. Mas mesmo sendo isso, ela gerando a Jesus, isso não lhe dava condição de se tornar família de Deus. Lógico que Deus não iria escolher uma pecadora. Uma pecadora no sentido, todos pecaram, ser humano, novo ser humano sem pecado. Mas nem procurar uma pessoa que vivesse no pecado, fazendo coisas erradas. Deus escolheu uma virgem, uma pessoa que vivia com certeza ali vivendo a lei de Israel, aquela lei de Moisés, caminhando na palavra de Deus. Mas mesmo assim, era um ser humano com falhas, que era Maria. E ela reconhece isso nas suas palavras. Mas agora, para ela continuar com esse título de família de Jesus, que agora não era só a família, ela não tinha que ser apenas a família carnal, mas ela tinha que ser a família espiritual também, que isso é o importante, é a diferença, porque até então Maria e os irmãos de Jesus eram a família carnal, quer dizer, a família de carne, mas tinha que se tornar para sempre a família espiritual. Para isso teria que se submeter a fazer a vontade de Deus. Quando Jesus ele diz assim: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Quer dizer, as pessoas, imagina você que é mãe, você chega lá, teu filho está no lugar e você chega: chama o fulano aí, fala que é a mãe dele que está chamando. E ele fala assim: quem é a minha mãe? Aí você tem que estar mais um filho, um outro irmão. Quem é meu irmão? Minha mãe é quem está aqui. Se fizer o que eu quero, você vai sair de lá toda sentida, né? Como mãe, meu filho me tratou assim,
disse que a mãe dele é o pessoal que está lá, a família dele é a que estão lá. Mas Jesus não estava dizendo que Maria não era família e que a família era aqueles. Ele estava mostrando para as pessoas, para a multidão que está ao seu redor, que eles poderiam ser a família dele, se eles fizessem a vontade de Deus. Que a condição também para Maria, se ela quisesse, para os irmãos, e até porque existe um problema. Aqueles irmãos de Jesus, a princípio, eles não creram em Jesus. Eles não creram, a princípio. Você tem em algum lugar aqui nos evangelhos, você vai encontrar, agora não lembro, mas quando Jesus sobe a uma festa em Jerusalém, ou melhor, está havendo uma festa em Jerusalém, e os irmãos de Jesus chegam para ele e dizem assim: escuta, tu que faz essas coisas, fazia milagres, tu não vai subir para a festa não. Quem faz o que tu faz tem que aparecer, tem que se mostrar para o mundo. E Jesus diz assim: ó, vão vocês, esse é o tempo de vocês, não é o meu. Em outras palavras, ele está dizendo: o meu tempo não depende do que eu quero, do que vocês acham, ou as pessoas acham. Meu tempo depende do Pai. Aí Jesus disse: esse é o tempo de vocês. E a Bíblia diz que eles falaram isso para Jesus, por quê? Porque eles não criam em Jesus, quer dizer, eles não criam que Jesus era o Cristo. Eles não acreditavam, e era meio difícil para eles mesmo, porque eles viram Jesus crescer com eles. Para eles, Jesus era apenas um irmão que cresceu com eles. Tanto é que quando Jesus começa seu ministério, a família de Jesus acha que ele está fora de si, pensam até ir lá e prender ele, dizendo: ele ficou doido. O que é isso? Está uma multidão seguindo ele, enlouqueceu? Porque eles não criam. Então quer dizer, por eles não crerem, Jesus disse: nessa condição eles não vão ser minha família. Porque Jesus estava falando aqui não de família de sangue, mas de família espiritual. É a mesma coisa da nossa família. Nossa família é família de sangue, mas se não se converterem, não será nossa real família para a eternidade. Vai haver uma separação. E por isso nós devemos orar pela conversão deles, para que um dia estejamos na eternidade e eles também sendo nossa família, porque senão não é não, acaba aqui. Então Jesus falou isso, e logicamente depois nós vemos que depois da morte, Jesus e ressurreição, nós vemos até um dos irmãos de Jesus, que é o Judas, que ele torna-se apóstolo, seguidor, e eu creio que os demais também. A Bíblia não fala mais. Nós sabemos que Maria, até o livro de Atos, o começo do livro de Atos fala de Maria, ela está reunida ali com os apóstolos. Agora os demais filhos a gente não sabe como ficou, mas eu creio que todos ali seguiram. Mas quer dizer, Jesus disse assim: ó, a minha família está aqui, em quem? Em quem ouve a palavra, em quem dá ouvidos à palavra, e quem, através do que aprende, faz a vontade de Deus. Você não vai fazer a vontade de Deus na sua vontade. A sua vontade é carnal. A minha vontade é carnal. Nós nunca vamos conseguir fazer a vontade de Deus apenas tendo um segmento religioso. Tem gente que, porque está na igreja de crente, na igreja evangélica, ele acha que já é de Deus. Porque nós temos um mau costume, nós evangélicos, de chamar o povo evangélico de um povo de Deus. Mas nem todos que estão na igreja são de Deus. Nem todos que confessam ser evangélicos são de Deus. Lógico que quem sou eu para julgar o fulano ou o ciclano? Não é eu que estou julgando. Eu estou dizendo nem todos. Pode ser eu também posso ter aqui e ser um embuste, ser um engano, se eu não estiver fazendo a vontade de Deus, se eu não estiver andando na palavra dele. Entendeu? Eu estou me colocando aqui como exemplo para você não sair pensando: o pastor está julgando A ou B, dizer que essa pessoa, aquela não é de Deus. Não, não é isso. Estou falando, qualquer um de nós pode estar na igreja e até muitos anos, até aqui no altar como eu estou, e não ser de Deus, se não estiver fazendo a vontade dele. Então nós temos que primeiro acordar, despertar para conhecer a vontade dele.
E quando fizermos a vontade dele, como o Paulo escrevendo para os Hebreus falou, alcançarmos a promessa. Qual é a promessa? A promessa da vida eterna, a promessa da eternidade, a promessa de morar com Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado em quê? Em conhecer a vontade de Deus e conhecendo fazê-la. A mesma coisa quando estamos orando pela família. Às vezes orando pela nossa família, abençoa, faz isso, faz aquilo, está certo, vamos orar. Precisa de uma bênção, orar, mas temos que pedir a Deus que Ele desperte, para que eles pertençam à tua família. Porque do jeito que eles estão andando, vamos dizer que eu olho para alguém da minha família, está andando fora da vontade de Deus, fora da palavra de Deus. Ó Deus, do jeito que ele está andando, não pertence não. Mas eu oro para que se converta, que eu quero que ele seja na família. Amém, Jesus? Então essa é a mensagem que eu tinha para você hoje. Não vou tomar muito tempo.